Oi gente, começando mais um vídeo aqui pro canal, um vídeo bem que eu não esperava gravar tão cedo, mas estou aqui para gravar para vocês o relato de parto do Romeu. Romeu nasceu, sim, nasceu prematuro de 26, quase 27 semanas, que são 6 meses. Então ele nasceu aí de 6 meses certinho, cravado, tá? Eu ia entrar pro 7º mês, na próxima semana já era o começo do 7º mês, mas ele não quis esperar. Então vou contar pra vocês como foi que tudo aconteceu. A gente nem imaginava que isso poderia acontecer, porque eu não tinha dado sinais ainda de trabalho de parto, de nada. Mas vou explicar direitinho. Ele nasceu dia 4 de fevereiro de 2023. Hoje é dia 10. E já tá quase fazendo uma semana. Amanhã ele faz uma semaninha de vida. Então foi assim. Vou começar do começo. Sábado, dia 4, eu acordei normal, na verdade já vinha sentindo uns incômodos assim, que toda grávida sente, né? Por exemplo, incômodo no pé da barriga, uma leve dorzinha de vez em quando no pé da barriga, e um pouquinho de dor na lombar também, no nervo ciático ali, mas nada demais, né? Coisas que grávidas sentem. Inclusive falei com a minha médica na quinta-feira, eu tinha tido consulta, já até postei esse vídeo pra vocês aqui. Tive consulta na quinta-feira e tava tudo bem, não tinha nenhum sinal de trabalho de parto, nem nada. Mas é aquela consulta básica, né? Quando a gente tá ainda nas 20 e poucas semanas, não tem exame de toque na consulta, nem nada. A gente só ouve mais o coração e conversa sobre a ultra, o que passou, né? O que a gente fez antes. Então eu falei com ela que eu tava sentindo esses incômodos e ela falou que era normal de grávida. E eu também achava que era, né? Eu falei só para poder ter certeza. E aí ela falou, não, é tranquilo, é o peso da barriga, né? Tudo dá um pouco de incômodo mesmo. Então, ficamos tranquilos, não nos preocupamos com isso. E depois, passaram 2 dias da consulta, que foi o sábado, né? Eu estava já sentindo uns incômodos, assim, meio que na hora de fazer xixi, sabe? Então, fiquei meio preocupada, eu achei que eu tava fazendo um pouco xixi também. Então, eu pensei, pode ser que eu esteja aí com uma infecção urinária. Então, mandei mensagem pra ela. Na verdade, não mandei mensagem pra ela, pra minha médica, né? Eu cheguei da igreja, que eu vou pra igreja no sábado de manhã, cheguei da igreja, almocei. Quando eu fui fazer xixi e fui me secar, aí tinha um pouquinho, bem pouquinho de sangue no papel, rosinha claro. Eu pensei também que talvez fosse só da infecção urinária, né? Porque eu tava achando que eu estava. Aí eu fui e mandei mensagem pra ela. Falei com ela, ó, doutora, eu tô sentindo uns incômodozinhos assim no pé da barriga, parece que é na bexiga, sabe? E, sim, e também sai um pouquinho de sangue no papel. Aí ela falou assim, tá parecendo infecção urinária, mas é bom ir na maternidade, né? Porque se for infecção urinária na gravidez é perigoso, tem que tomar remédio pra cortar, né? Antibiótico. Então eu fui pra maternidade. Isso já era 2 horas da tarde, foi a hora que a gente saiu de casa. 2 horas da tarde, depois que eu mandei mensagem pra ela, a gente foi pra maternidade. Chegando lá, na verdade, antes de chegar lá, no carro, eu percebi que eu tava sentindo o útero contrair, mas não era com dor, pra mim era contração de treinamento. Só que tava vindo um pouco rápido, sabe? Assim, uma mais perto da outra. Então, mas como não tava doendo, eu achei só que era contração de treinamento normal. Mas aí eu tenho um aplicativo no celular de gravidez, né? E aí lá tinha um contador de contrações. Aí eu, vou contar aqui só pra ver, né? Não tava doendo, mas eu tava sentindo que tava tendo contração de treinamento. Então eu fui lá e comecei a contar. E aí no carro, no Uber, a gente ainda pegou um pouco de trânsito e tudo. No Uber eu percebi, né, contando que tava dando uns 6 minutos entre uma e outra, que é muito pouco, né? Mas ainda não tava preocupada com nada porque não tava com dor, né? Era contração, mas sem dor. Então, quando foi chegando lá,
já tava com 5 minutos, né? Diminuiu de 6, 7 para 5 minutos. Mas ainda não tava doendo. Passei pela triagem, falei com a enfermeira ali da triagem, ela ouviu o coração, tava tranquilo, ouvindo o coraçãozinho do Romeu. Então, passamos lá. Aí entramos pra sala com a médica, que foi me examinar. Quando ela foi me examinar, eu falei com ela, perguntou o que eu tava sentindo, eu falei que tive um leve sangramentozinho, ela falou, pode ser normal, às vezes acontece, se for infecção urinária pode ser que tenha sido isso. Aí eu falei também das contrações. Só que quando eu já tava lá, nessa sala, já tava começando a ficar um pouquinho dolorida a contração. Então eu falei com ela, eu falei, olha, eu tô sentindo mais contrações de treinamento e agora tá com um pouquinho de dor, mas não tava forte. Então eu falei com ela, ela falou, não, nessa fase que você tá, da gravidez, pode ser que a contração de treinamento venha com um pouquinho de dor. Então, ela falou isso. Mas, 2 minutos depois, ela foi fazer o exame de toque. Quando ela fez o exame de toque, a cara dela mudou. Aí ela falou comigo que eu já estava com dilatação completa. Eu já estava com uns 10 centímetros de dilatação que a pessoa precisa ter para fazer o parto normal. E eu estava de 6 meses, né? Então ela ficou bem assustada, mas ela falou com toda a calma do mundo e tentando me tranquilizar, né? Ela falou assim, vamos então fazer uma ultra. Chamou uma outra médica para fazer o toque também, e ela também não sentiu, elas não estavam nem sentindo mais o colo do útero, porque ele já estava totalmente aberto e estava sentindo só a bolsa do líquido amniótico, mas não estava sentindo o bebê também, estava sentindo só a bolsa mesmo com o líquido. Então ela falou que poderia ser, ela falou assim, vamos fazer uma ultra, porque dependendo do que for, dá pra segurar mais um tempo. Você tá em trabalho de parto, mas dá pra gente tentar fazer alguma coisa pra segurar. Mas, vamos pra ultra. Ela falou que poderia tá com a bolsa, acho que era protusa, se eu não me engano, essa palavra que ela usou. Quando sai um pedacinho da bolsa com o líquido, mas não saiu tudo, né? Porque elas não estavam sentindo o colo do útero, poderia ter saído a bolsa e o colo do útero ainda tá mais fechadinho, né? Só que quando fez a ultra, descobriu que não, na verdade, realmente estava totalmente com dilatação total, né? E não tinha jeito de segurar mais o neném. E nessa hora, a contração já estava muito rápida, muito seguida uma da outra. Eu acho que não devia estar com 2 minutos entre uma e outra. E já estava ficando bem dolorida, bastante. E aí comecei a ter também sangramento nessa hora. Aí a gente foi pra ultra, e lá na ultra também já tava com sangramento, com uma contração atrás da outra. E aí ela viu que realmente eu estava com dilatação total e que não tinha jeito pra segurar mais a gestação. Então ela falou que a gente ia ter... ele estava atravessado. A gente viu na ultra que ele estava deitado assim na barriga, não estava de cabeça para baixo, nem com os pés para baixo. Se tivesse de cabeça para baixo ou com os pés para baixo, ele poderia ter saído de parto normal. Mas ele estava atravessado, que não dava para fazer parto normal. E era um risco para mim e para ele também, né? Então ela foi e agilizou tudo pra gente fazer a cesárea muito rápido, e eu já não tava nessa hora mais aguentando de dor. As contrações estavam muito uma em cima da outra e muito doloridas. Nessa hora, logo que eu ia saindo da ultra, as contrações já começaram a ficar mais fortes, doloridas, mais rápidas, e meu corpo já estava fazendo força sem eu querer. Eu sentia meu abdômen fazendo força para expulsar, mas não tinha como sair nada, né? Só saía sangue. Então a gente correu para poder ir pro centro cirúrgico. O Wesley foi correndo com a internação com eles, né? Foi trocar de roupa também e fomos para a cesárea de emergência. Então foi tenso. E até assim, tava difícil para eu fazer as coisas que elas me pediam por causa da dor que tava muito forte. Elas pediam, por exemplo, me levaram de cadeira de rodas pro centro cirúrgico. E aí eu tinha que levantar para sentar na maca.
isso já foi muito difícil, porque eu tive que esperar passar a contração e quando eu tava sentando na maca já vinha outra, então tava bem tenso. E aí eu já tava assim, não aguento mais essa dor. Eu perguntei, você não pode me dar alguma coisa pra essa dor passar? E aí ela falou, não, você vai tomar hack, você não tem mais o que fazer, a gente vai te dar a anestesia pra fazer a cesárea e essa dor vai passar. E aí na hora da anestesia também veio outra contração, aí eu pedi pra esperar. Aí elas esperaram passar, só que no mesmo momento que elas foram limpando ali pra poder dar anestesia, já veio outra contração. Então tava muito rápida e eu já não tava mais sabendo onde eu estava, quem eu era, só queria que aquela dor passasse. E aí quando elas me deram anestesia, e eu tinha que relaxar isso aqui, né? Como é que a gente relaxa os ombros no meio da contração? Foi bem tenso, bem difícil. Eu já estava com muita dor e a gente tende a fazer assim, né? Mas aí eu consegui, ela me deu anestesia e aí eu relaxei. Já tava sentindo fraqueza de tanta dor também. E toda vez que o corpo fazia, tinha contração e fazia aquela força sem eu querer, saía sangue também. Então foi bem tenso. Só que eu sou uma pessoa muito calma, né? Muito calma. Eu estava, claro, eu estava com medo, estava nervosa, mas eu não sou aquela pessoa que se desespera, sabe? Muito menos demonstra. Se eu tiver desesperada, eu não demonstro muito. Então ela ficava me perguntando, você entendeu o que eu falei? Porque ela achou que eu não tinha entendido que ia fazer o parto naquela hora, que tinha risco pra mim, que tinha risco pro bebê. Então ela ficava me perguntando, eu lembro disso, mas por causa da minha calma. Mas eu entendi, eu sabia tudo que estava passando, eu tava com medo, óbvio, mas eu acho até engraçado isso, porque eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho medo de morrer, mas não tive em momento nenhum medo de morrer ali. Eu tava com mais medo pelo Romeu do que por mim, sabe? Mais preocupada com ele. E é isso. Ele nasceu de cesárea, aí depois que ela me deu anestesia foi um alívio, porque tava muito dolorida a contração. O trabalho de parto foi muito rápido, tanto que a gente saiu de casa, eu ainda não tava com dor, com a contração com dor, e era 2 horas da tarde. Quando ele nasceu, na cesárea, já era 5h40 da tarde, ou seja, 2, 3, 4, 5, 3 horas. 3 horas assim, que voaram, né? Parece que até foi mais rápido ainda. Mas para um trabalho de parto, se ele tivesse encaixado, ele tinha saído de parto normal, né? Então foi bem intenso esse dia. E aí ele nasceu, ele não pôde vir no meu colo, não pôde, eu praticamente nem vi ele. O Wesley que viu mais. E eu tive um tanto a mais de sangramento do que o comum também, então fiquei um pouco em observação, mas depois parou o sangramento, ficou tudo tranquilo. E ele nasceu com 36 centímetros, 900 gramas, 920 gramas, e agora ele tá na UTI, neonatal, recebendo os cuidados, ele tá bem, graças a Deus. Ele foi entubado e agora já não tá mais entubado, graças a Deus, ainda tá com oxigênio, mas um oxigênio mais que precisa de menos máquina e mais dele, entendeu? Então é isso. Queria contar pra vocês. Eu estou ficando na casa da minha sogra, podem ver que eu estou num cenário diferente, porque aqui fica mais fácil pra gente ir e também a gente passa o dia inteiro lá no hospital com ele, né, cuidando dele, e eu tenho que tirar leite pra ele, graças a Deus eu tô tendo bastante leite, tô conseguindo tirar na bomba elétrica lá do hospital, e aí a gente passa o dia lá, né, e quando a gente chega, acho que não tem força pra nada, eu não sei nem como é que eu tô gravando esse vídeo, eu não tenho força, eu não ia conseguir fazer comida pra gente jantar, então ela tá cuidando da gente aí nessa área, a gente tá ficando aqui, e aqui também é mais fácil o acesso para ir lá para o hospital. Então estamos ficando aqui. Por esse motivo
Não sei quando vamos ter mais vídeos aqui no canal. A previsão para ele sair, não tem previsão na verdade, né? Mas assim, os médicos falam pra gente se basear na época que ele nasceria, ou seja, ele era para começo de maio. Então, ele pode ficar bastante tempo ali, até maio, né? Lá no hospital. Mas a gente tá confiante, ele tá bem, eu tô bem também. Assim, não tô descansando, né? Fiz uma cesárea e tô pra lá e pra cá o dia inteiro. Tira leite, leva pra ele, vai lá, cuida dele, sai, almoça e volta e tira leite de novo. E essa é a correria. A gente sai de casa 6 horas da manhã para ir pra lá e estamos chegando em casa umas 9 horas da noite. Então a gente consegue descansar um pouco lá. Lá tem umas salinhas para os pais com as poltronas e tudo, mas não é a mesma coisa que descansar, né? Porque é barulho, é gente entrando e saindo. Mas a gente consegue dar uns cochilos, assim, sabe, durante o dia, de vez em quando. O Wesley tá de licença, então ele tá me acompanhando, né, todos os dias, graças a Deus, não tô precisando ficar sozinha lá. E é isso. Peço muito que vocês orem bastante pelo Romeu e pela gente também, né? Pra dar forças, porque não é fácil estar lá naquele lugar. A gente vê muita coisa, são uns bebezinhos muito pequenininhos. O Romeu, acho que ele deve ter esse tamanhozinho assim, muito pequenininho, mas ele tá muito bem, ele é forte e assim, a gente tá feliz porque ele não tá mais entubado. Ele ficou pouco tempo, a gente ia querer ficar mais, mas não tá. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Essa foi a semana mais louca da minha vida, mas vai valer tudo a pena. Daqui a pouco o Romeu tá em casa com a gente e tô tentando gravar algumas coisas pra vocês. O dia do parto eu não tava conseguindo raciocinar com as contrações, mas o Wesley conseguiu gravar algumas coisas. Então depois eu quero juntar aí o que a gente conseguiu gravar pra fazer um vídeo pra vocês. E a gente também tá gravando algumas coisinhas ali da nossa rotina. Não tem como gravar muita coisa porque não pode gravar lá dentro da UTI e também não pode gravar lá no lactário, onde eu fico mais tempo tirando leite. Então, assim, o que a gente consegue, a gente tá gravando pra depois mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de saber o relato do meu parto prematuro de 26 semanas, de 6 meses, né? Gravidez de 6 meses. É isso, gente. Se você gostou, deixa bastante like, mandem muitas energias positivas pra gente. Assim que puder eu trago mais notícias. E é isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Liguei aqui de novo porque eu esqueci de falar uma coisa. A gente não sabe a causa do parto prematuro. Eu pensei, e a minha médica e os médicos lá pensaram que talvez fosse alguma infecção, porque infecção causa parto prematuro, mas na verdade não deu nada no meu sangue, nem no do Romeu, de infecção. Então, não foi, mas eu acho, nenhum médico me falou isso, mas eu acho que pode ter sido por causa do sangue do Romeu e meu serem incompatíveis, porque o meu sangue é B negativo e o dele é B positivo. O do Wesley é positivo, né? Então ele veio com sangue positivo. E aí, normalmente, quando o sangue do casal é assim, o da mulher é negativo, pode acontecer do corpo meio que criar anticorpos, né? E rejeitar aí o bebê por causa do fator RH, que é negativo. Só que isso normalmente não acontece na primeira gravidez. Acho que vocês estão tortas aqui. Isso não acontece na primeira gravidez normalmente. Normalmente isso acontece na segunda gestação. E aí tem a vacina que toma para poder não acontecer do corpo da mãe rejeitar o bebê por causa do fator RH. Só que eu acho que pode ter sido isso, porque não tem outra explicação, na verdade. Normalmente não acontece, mas esse normalmente, né? Acho que eu fui a exceção. Pode ter sido. Eu que tô achando isso, tá, gente? O médico não falou,
O médico falou que não tem explicação, mas eu acredito que tenha sido isso sim. Então, só esclarecendo pra vocês que o meu sangue e o dele, assim, não são compatíveis. Por isso, eu acho que aconteceu esse parto prematuro. Então é isso, gente.